professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, estou com a intérprete de Libras, Jéssica. Que bom que vocês continuam aí, né? Porque a gente vai começar agora o nosso último encontro, né? O nosso último dia falando sobre integração da realidade. Então, no nosso primeiro dia, nós falamos sobre a integração da realidade a partir de questões relacionadas ao dia a dia, aos nossos contextos, aos diferentes ambientes sociais onde a gente passeia, onde o estudante passeia na realidade, né? E de que forma a gente pode aproveitar esses cenários, esses estímulos e transformar isso em experiências de aprendizagem. No nosso segundo encontro, nós falamos de como se faz a integração da realidade a partir do lúdico. Porque quando a gente fala de realidade, é como se realidade e ludicidade não pudessem estar juntos, fazendo parte dessas experiências, das vivências que os estudantes precisam ter, né, no seu processo de aprendizagem. Aprendizagem enquanto experiência, né, que gera desenvolvimento e apropriação de conhecimento. Então, hoje a gente vai falar da integração da realidade a partir da contação de histórias. Que delícia, né? A gente entende que o contador de história, ele é, acima de qualquer coisa, um estimulador, né? E dentro dessas histórias, dentro dessas vivências que são trazidas a partir das diferentes possibilidades de histórias que os alunos têm contato, a gente faz integração de realidade. Os diferentes gêneros textuais, as diferentes possibilidades que podem ser exploradas quando a gente está fazendo formação do leitor, é um elemento importante, se configura como um elemento importante para que a gente faça estimulação cognitiva, né? Porque integração de realidade é um aspecto da estimulação cognitiva e é um elemento indispensável e importante porque a gente precisa de forma regular e sistemática trabalhar com a apropriação do sistema de escrita alfabética na sala de recursos, né? Porque a nossa intenção também é que além do estudante se desenvolva, para que ele se desenvolva de forma global, integral, mas a nossa intenção também é que ele se aproprie do sistema de escrita alfabética, né, como um elemento importante para a sua autonomia também, né, se essa for uma possibilidade para ele. A gente está considerando que a gente construiu um plano educacional individualizado, a gente está considerando que a gente está personalizando para esse estudante, a gente está considerando que a gente percebe as possibilidades, percebe as necessidades, o que é direito de aprendizagem, e aí a gente vai fazendo essas adequações e percebendo a integração da realidade como algo indispensável no processo de configuração da autonomia desse estudante, né? Mas vamos lá. Então, quando a gente fala de apropriação do sistema de escrita alfabética, quando a gente fala de adequação, quando a gente fala de personalização e quando a gente traz a contação de história como um elemento importante dentro dessas estratégias que precisam ser configuradas com esses fins, a gente está falando que além de estimular a imaginação, né, a oralidade e a escrita, a contação de histórias é uma prática pedagógica que faz com que o estudante se identifique com as situações reais. Então, independente se essa situação evidenciada na contação de história é uma situação, é um contexto fictício, né, que precipita a imaginação, que está mais relacionada ao lúdico, a gente pode fazer transposição para que a gente traga elementos e informações que estão relacionadas à realidade, né, e que a gente vai fazer essa adequação para que ele perceba que mesmo a história trazendo uma situação fantasiosa, como seria uma situação parecida na realidade? Então, a contação de história faz com que algumas reflexões bem importantes possam ser feitas. O estudante se posicione em relação ao seu olhar, o que ele entendeu, o que está sendo posto na história, na contação, e isso se transforme numa experiência de aprendizagem, né? Que a gente possa trabalhar a estimulação cognitiva, que a gente possa trabalhar a estimulação cognitiva a partir da atenção, a partir da percepção, a
partir do estímulo à memória, mas que a gente também possa se apropriar, se aproveitar na realidade de todos esses elementos da contação da história, para que a gente também trabalhe com a apropriação do sistema de escrita, né? Então, a contação de história é um elemento importante para a imaginação, é um elemento importante para o prazer, precipita experiências muito positivas e agregadoras dentro desse processo de aprendizagem, é um estímulo indispensável e a gente está fazendo com que o estudante possa fazer reflexões importantes entre o lúdico, a imaginação e as questões da realidade. Então, é um elemento importante para o trabalho com integração da realidade. Então, a contação de história, ela desenvolve a memória, a imaginação, a assimilação, tudo isso de forma muito prazerosa, contribui para a formação social do estudante. Elementos afetivos, elementos sociais, aspectos relacionados a comportamento, aspectos relacionados às relações, às interações que a gente tem na vida, com as pessoas, com os ambientes, né? O quanto é importante a gente desenvolver questões relacionadas ao afeto, ao respeito, e aí a gente trabalha com valores. Todas essas demandas, todos esses aspectos são possíveis de serem vivenciados a partir da contação de história. E aí, atrelado a isso, a gente traz as questões da realidade, a gente faz a integração da realidade, fazendo transposição didática das questões exploradas, evidenciadas na contação, para as atividades pedagógicas do dia a dia, não é? Que a gente pode desenvolver tanto na sala de recursos, quanto na sala regular. Então, é uma possibilidade muito bacana de trabalhar com imaginação, de trabalhar com assimilação, de forma prazerosa, de forma divertida. E a gente só não trabalha contação de história quando a gente pega o livro e lê para a criança. A gente pode trabalhar contação de história e deve trabalhar contação de história a partir das mais diferentes possibilidades que a gente tem. E aí a gente tem o fantoche, né, como uma possibilidade importante, como uma estratégia importante de trabalhar a contação de história. Eles adoram, se divertem, né? Conseguem de verdade se manterem engajados durante todo o decorrer da história e sentindo alegria e sentindo prazer, né? E aí fica muito mais fácil para a gente pegar esses elementos que foram vivenciados, que foram percebidos durante a contação e fazer os nossos trabalhos específicos de intervenção, né? Na sala de recursos multifuncionais. Então, através da contação de história, a gente também explora aspectos da cultura, né? Então, quantas coisas a gente pode explorar? Veja, integração de realidade, nós somos seres bio, psico, sociais, espirituais, né? E culturais. Então, quando a gente fala de integração da realidade, a gente precisa fazer com que o estudante perceba que ele ocupa um lugar no mundo, né? E que esse mundo onde ele está traz diferentes possibilidades de percepção e de interação. E quando a gente traz elementos da cultura, né, como um recurso importante para o estímulo cognitivo, como um recurso importante para o desenvolvimento, a gente está dando possibilidade de explorar aspectos da cultura que fazem parte do dia a dia, né? Aí na imagem a gente pode perceber que eu trouxe, né, elementos do carnaval, o frevo. Né? Então, tem coisa mais linda, mais emocionante, né? Tão vivenciado aqui no nosso estado como o carnaval, né? O frevo como um elemento vivo, rico da nossa cultura. Então, integração de realidade a partir das possibilidades que a gente explora na contação de história, trazendo elementos, né, culturais. A gente tem vários livros escritos aqui no nosso estado, inclusive por colegas que fazem parte da nossa rede, né, que escreveram sobre o carnaval, figuras que fazem parte do nosso carnaval, que a gente pode explorar na contação de história, inclusive envolvendo os estudantes numa brincadeira, numa interação, né? Eles podem utilizar fantasias e depois a gente se aproveita desse momento, dessa experiência rica de aprendizagem para transformar essa vivência, essas emoções, essas descobertas
em possibilidades de intervenção, né? E aí a gente está falando de integração de realidade a partir de contação, certo? Então, a contação de história está sempre aberta para o compartilhamento de opiniões, vivências de cada um. Então, provoca as formas individuais de expressão e observação do mundo. Então, a gente explora uma temática, a gente explora um contexto, a gente dá a possibilidade, a gente oportuniza a comunicação, a gente dá a oportunidade dos estudantes se expressarem seus sentimentos. E aí, a depender da temática que a gente escolheu, se for uma historinha que está relacionada ao terror, ao susto, né? Uma história que está relacionada com personagens meio macabros, então eles vão se expressar, eles vão dizer o que sentiram, eles vão se divertir, né? E isso também é um elemento importante para a estimulação. Então, percebam que na contação de história, a gente tem esses aspectos de compartilhamento de sensações, de impressões. Então, trabalhei com essa demanda, eles se expressaram, evidenciaram o que sentiram, trocaram experiências, nós fizemos brincadeiras. Nossa, tenho muitos elementos que podem ser explorados, por exemplo, se eu quiser desenvolver uma atividade depois de raciocínio lógico, de recuperação da informação, de que forma eu posso recuperar a informação que foi evidenciada nessa contação de história, que necessariamente não precisa ser numa atividade escrita. A gente pode fazer essa recuperação da informação a partir de um jogo, de uma brincadeira, de um desenho, de uma música, de uma dança. Então, a gente tem muitas possibilidades de trabalhar com a integração da realidade também a partir da contação de histórias. Então, há a possibilidade de expressão, de interação, com assuntos que envolvem as relações humanas, né? Que pode evitar problemas de convivência e promover respeito. Nossa, a gente tem histórias incríveis, onde a gente pode trabalhar com ajustamento comportamental, onde a gente pode trabalhar com senso de valoração dos estudantes. E aí a gente pode trabalhar respeito, afeto, né? Comportamentos adequados, comportamentos inadequados, a percepção da nossa postura em diferentes situações, como a gente deve interagir de forma coletiva, como a gente deve interagir de forma individual. Então, tudo isso é estímulo ao desenvolvimento global. A gente está fazendo estimulação e, ao mesmo tempo, a gente está fazendo uma estimulação que se configura a partir da integração da realidade. Então, a gente dá essa possibilidade de expressão, de interação e de ajustamento. Então, percebam como as atividades de integração da realidade, elas são importantes durante o processo de estimulação cognitiva. E a gente precisa perceber isso e ter clareza quando a gente estrutura essa estratégia dentro desse campo amplo que é a estimulação cognitiva, né? Então, a gente faz a estimulação cognitiva dentro do campo perceptivo, atenção, concentração, percepção, memória, as questões relacionadas à organização do pensamento, raciocínio lógico, e a gente tem a integração da realidade como elemento importante, sim, na educação infantil. Muitas vezes a gente desconsidera como que eu vou trabalhar a integração da realidade com os pequenininhos. Importante, indispensável, né? A gente viu que a gente pode trazer elementos da realidade, que fazem parte da rotina, a gente pode trazer os elementos lúdicos, que estão ali, que fazem parte de maneira sistemática e regular da rotina da educação infantil, e agora a gente tem a possibilidade de fazer integração da realidade a partir da contação de história. Então, a gente faz integração de realidade dentro da estimulação cognitiva nas mais diferentes modalidades de ensino, inclusive no EJA. Então, outras possibilidades, trabalhar com material concreto, não só com situações, e a gente tem as possibilidades de trabalhar com dinheirinho, trabalhar com utensílios de higiene, trazendo sempre para essas interações relacionadas ao dia a dia, as vivências específicas que os estudantes com deficiência precisam ter para estruturarem a sua autonomia. Novamente, os jogos de trilha, né, que a gente mostrou e que a gente já falou.
Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa temática de integração da realidade como um elemento importante do processo de estimulação cognitiva, né? Voltem lá, vejam os programas anteriores, vejam os elementos que compõem a estruturação cognitiva do trabalho sistemático que a gente precisa fazer na sala de recursos. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.